Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra e hoje nós vamos falar sobre probabilidades. Eu já falei muito sobre esse assunto aqui no canal, mas acredito que eu nunca parei para falar com vocês mais formalmente sobre qual seria essa definição de probabilidade. E antes da gente entrar em fórmula, cálculos, etc., vale a pena pensar sobre essa definição. Como a gente pode definir probabilidade? É interessante que não existe apenas uma definição específica, mas nós podemos falar que existem três definições amplamente aceitas. A primeira que é a chamada de probabilidade clássica, ou também é uma definição bastante exata e objetiva. Por exemplo, quando a gente joga cartas ou dados, que é aquela coisa que você vê em qualquer livro, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma opção de escolher 4 cartas, sendo que dessas 4 cartas eu queira pegar, por exemplo, um as de copas que esteja ali. Se eu embaralhasse essas 4 cartas e te puxar e perguntasse, né, qual que é a probabilidade de você puxar esse as de copas, acho que intuitivamente qualquer um falaria que a chance é 1 em 4, né? Eu tenho 4 cartas, vou escolher uma, ou seja, eu vou ter 25% de probabilidade. Tá? Essa definição é bastante particular, só que ela é muito limitada. Tá? Talvez isso seja o que você tenha visto no ensino médio, eventualmente em alguma parte da faculdade, outros tipos de aulas. A gente gosta dela porque ela é muito fácil, mas ela é meio inútil quando a gente vai realmente para a prática, né? Na verdade, ela é bastante limitada, porque ela requer que nós tenhamos o conhecimento de todo o espaço amostral, exatamente de quais são todas essas cartas que existem. Tá? E frequentemente esse não é o caso que existe na vida. Né? Então, portanto, nós precisamos de outras duas definições de probabilidade que realmente resultem em algo muito mais útil para tomadas de decisões do dia a dia. E aí preste atenção que então a segunda definição é a chamada de definição empírica, ou também aquela definição feita de acordo com as frequências relativas. Tá? O que é isso? Nesse caso, nós vamos olhar para as situações dos dados analisados. Por exemplo, uma empresa farmacêutica que quer trazer um novo medicamento para o mercado. Ela tem que fazer exatamente muitos testes. E a ideia por trás desses testes é tentar acessar ou calcular a probabilidade de que este novo medicamento realmente vai ajudar o paciente e, ao mesmo tempo, também saber a probabilidade de onde estão os efeitos colaterais. Então, daí o que a empresa farmacêutica faz? Ela usa esta nova droga em testes com os pacientes e em seguida verifica se os pacientes se sentem melhor, quais são os efeitos colaterais e com base nesses dados acumulados, ela então determina quais são essas probabilidades baseadas nessas frequências empíricas. Da mesma forma, quando nós olhamos os dados do mercado de ações, por exemplo, os dados analisados para dizer qualquer coisa sobre o futuro ou desempenho de um determinado investimento. Também falamos essencialmente sobre a definição de frequência relativa. Nós olhamos os dados analisados e a partir desses dados nós derivamos as avaliações das probabilidades, seja para explicar o que está acontecendo ou seja as futuras. Essa é a segunda definição. Mas mesmo essa, ela nem sempre é tão útil, ela precisa ser combinada com mais coisas. Por quê? E quando você não tem dado nenhum a ser analisado? Quando você tem uma situação totalmente nova, né? Por exemplo, quando a Apple lançou o primeiro iPad, eles não tinham dados para analisar, não existia venda de iPad, era um produto novo. E aí, como é que você faz nesse caso? Já que a empresa não podia analisar dados antigos. Não era apenas uma chance de 1 para 4, porque não sabe exatamente tudo que pode acontecer, e também não tinha um dado ali histórico. Então eles precisavam da terceira definição de probabilidade, que é a subjetiva. A empresa, nesse caso a Apple, teve que analisar a probabilidade de sucesso, a probabilidade de fracasso e com base nisso tomar alguma decisão para a possibilidade de no futuro o iPad realmente ser um sucesso de vendas. E essa é a terceira definição. Com base na sua experiência sobre um assunto, você avalia uma situação incerta e sem dados e sem uma contagem, como aquilo que nós fizemos com as cartas ou com o exemplo da farmácia, tá? Que é o caso das heurísticas. Eu já tenho um vídeo sobre isso. Então, para revisar esse vídeo, nós temos 3 definições. A primeira,
que é a mais fácil, que é a definição exata de probabilidade, que é o exemplo das cartas ou dos dados. Em segundo lugar, quando temos dados disponíveis e trabalhamos com a análise desses dados, né, para ter essa avaliação probabilística, nós temos a definição da frequência relativa e, finalmente, a terceira definição, que é, se eu não tenho dado nenhum, eu tenho dados ou informações subjetivas, eu faço uso de heurísticas, inclusive tem um vídeo no canal. A gente se vê no próximo, um grande abraço, tchau, tchau.